Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de mais uma vez pedir a você, humildemente, que você se inscreva no canal. Que você dê o seu like, mas dê o like dentro do vídeo. Tem gente que dá like lá no grupo do Facebook, dá like no Face, mas não dá like dentro do vídeo. E isso é o que faz o vídeo subir na plataforma do YouTube. Você também pode, divulgar o nosso canal compartilhando com outras pessoas e fazer o teu comentário. E também você pode participar do grupo Filosofia com Eldon Rosa Masson no Facebook e também consultar diariamente o blog Filosofia com Eldon Rosa Masson através do endereço rosamasson.blogspot.com. Esse canal que tem o objetivo de combater o pensamento binário. Ou é A, ou é B, ou é pau, ou é pedra. Não, nós temos um mundo muito alternativo, de possibilidades. Também concordo com o professor Paulo Giraldelli. Esse negócio de união das esquerdas. Não, a esquerda deve ser unida nas pautas que são fundamentais na esquerda, como, por exemplo, a igualdade. A igualdade é praticamente uma unanimidade na esquerda. Quem não milita através da igualdade social, fica muito difícil acreditar que esse indivíduo é de esquerda. Igualdade em relação à educação de qualidade, a mesma educação que é dada ao rico, que seja dada ao pobre, através das escolas públicas, em tempo integral. Então, através de uma base educacional excelente para todos, nós vamos criando com o tempo um ciclo virtuoso de igualdade. E também, esse canal tem o objetivo de convidar os professores a participar do debate público. Quero parabenizar o professor Rico Guimarães, que tem aí o seu canal de YouTube e que é candidato a vereador aí na cidade de Volta Redonda. E se você, eu já morei na cidade do Aço, sou de Barra do Piraí, você que é de Volta Redonda aí, alô, professor Rico Guimarães, candidato a vereador, eu, se morasse em Volta Redonda e votasse lá, seria o meu candidato. Penso também que professor vota em professor, ok? Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é Bolsonaro e a verdade. Bom, antes de entrarmos no tema Bolsonaro e a verdade, precisamos pensar historicamente, pensar filosoficamente, pensar criticamente sobre qual o papel da verdade na política. Porque uma coisa é a verdade e outra coisa é a mentira, obviamente. Qualquer senso comum sabe muito bem disso, que há uma diferença entre a verdade e a mentira. Quando alguma coisa parece clara à nossa consciência, quando alguma coisa é convincente à nossa consciência e nós nos certificamos que a fonte é válida, aquilo se torna uma verdade. Se uma pessoa diz, eu não agredi, como a embaixadora de um país aí das Filipinas, se eu não me engano, foi pega agredindo a empregada doméstica, foi filmado. Então aquilo aparece à nossa consciência como algo verdadeiro. Ela agrediu a funcionária. Se ela disser, eu não agredi, diante das evidências, aquilo vai ficar claro que se trata de uma mentira, se ela disser assim. Mas existe também, nos dias atuais, a pós-verdade, que é também fruto de um movimento anti-ciência que está acontecendo no mundo. Isso acontece em vários países do mundo há várias décadas, há vários séculos, há várias décadas. Mas, inclusive, há um movimento interessante que diz que o homem não foi à Lua quando os Estados Unidos mandaram, os primeiros homens à Lua. E eles procuram de todas as formas dizer que não. São movimentos anti-ciência. Agora tem movimento
tem movimentos anti-ciência que dizem que a Terra é plana. São movimentos anti-ciência. Esses movimentos anti-ciência têm muito a ver com a pós-verdade. E o que é a pós-verdade? É quando o indivíduo acha que a verdade está nas suas convicções. Não está na realidade objetiva que se apresenta. Então, a Amazônia está aí em chamas, todas as tecnologias, toda a certificação científica diz: os incêndios estão aumentando, está havendo queimadas. A imprensa todo dia mostra animais que foram queimados. E o senhor Salles, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, procura dizer o contrário. O governo costuma dizer o contrário. Isso me leva a crer que um dos critérios de verdade apropriados por este governo está no conceito de pós-verdade. A pós-verdade não tem nada a ver com a mentira e a pós-verdade não tem nada a ver com a verdade. A pós-verdade desconsidera as fontes tanto para falar a verdade como para negar a fonte evidente. A pós-verdade simplesmente afirma: é isso e não é aquilo, ignorando completamente os fatos objetivos da realidade. Então, o governo Bolsonaro, ele cresce e ele aparece já há muito tempo se utilizando deste fundamento da pós-verdade como falsa evidência. Mas nós vivemos hoje em um mundo que favorece a pós-verdade. Porque nós percebemos que existem sujeitos que, apesar da política não ser o reino da verdade, e muito menos da mentira, já vou explicar isso, há indivíduos que faz questão de falar a verdade. Ciro Gomes, por exemplo. Pode-se falar qualquer coisa do Ciro, mas Ciro Gomes é um homem que preza por falar a verdade. Mas somos um país também de um Paulo Maluf, que sempre prezou por mentir. Mas temos visto aí o que eu chamo carinhosamente de um neomalufismo, de pessoas que mentem compulsivamente. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, o antigo ministro da Educação, Abraham Van Traut. Parece que para essa gente mentir é um esporte. Eles não mentem para encobrir a verdade, para encobrir os fatos, se utilizando até das fontes para negar. Eles mentem, parece que por esporte. É o reino da pós-verdade 100% encarnada em pessoas que mentem, porque parece que se divertem em mentir e depois fica rindo dos otários que acreditam. Então, pós-verdade parece ser o reino deste governo Bolsonaro. Pós-verdade, o reino do governo Bolsonaro. E a pós-verdade, ela se utiliza hoje, ela cresce no cenário político, também por causa de uma coisa que eu chamo de a desfunção do verbo deletar. O verbo deletar é um verbo que surgiu e foi crescendo, né, com a digitalização da vida. A nossa vida foi ficando cada vez mais digitalizada, nós ficamos cada vez mais enquadrados em uma vida em rede, e nós buscamos informações, fornecemos informações e deletamos informações. Só que quando nós deletamos a informação, nós não esquecemos das informações, porque uma das coisas importantes, e nós vemos isso na própria tradição, é que o conhecimento também tem muito a ver com o esquecimento. Por exemplo, desde Platão dizia que saber, conhecer a verdade é primeiro se esquecer dela. Platão entendia que quando a alma vem do mundo das ideias perfeitas, ela se banha no rio Lete, né? Platão se utiliza desse mito para dar explicações.
Então a alma se banha no rio Lete, que significa rio do esquecimento. E este rio do esquecimento faz com que a alma se esqueça da sua verdadeira identidade, do mundo das ideias perfeitas. Aí, de repente, ao se esquecer, o homem precisa se lembrar do que ele é, de quem ele é, né? A partir do mundo das ideias perfeitas para conhecer. Freud também se utilizou do inconsciente, do conceito de inconsciente, ao fundar a psicanálise, para dizer às pessoas que para que elas possam se conhecer, elas precisam ter noções daquilo que está inconsciente nela, se lembrar de coisas que estão escondidas. Se a gente perceber bem, quando a gente se identifica com uma coisa, como eu, por exemplo, me identifico com a filosofia, toda vez que eu me identifico, desde os primeiros dias que eu comecei a me identificar com a filosofia, a impressão que a gente tem é que a gente se encontra com algo que já estava em nós. Não sei se vocês já tiveram essa impressão. Quando a gente se encontra com algo que a gente gosta, né? Quem nunca teve a impressão de olhar para alguém, se apaixonar e parece que aquela pessoa já estava nos anais do nosso destino? Então nós fomos formando esta ideia de que se esquecer também é aprender. Então nós temos o contato com o objeto do conhecimento, nos esquecemos e depois buscamos em nós, né? Mas quando nós deletamos informações, essas informações ficam armazenadas, ficam guardadas aonde? Em nós? Parece que não. Então, quando nós deletamos, ao invés de esquecermos, nós mudamos inclusive as nossas relações com o conhecimento, nossas relações com o saber. E eu acredito que esse seja um dos problemas, inclusive, da dificuldade dos nossos alunos aprender certas matérias. Porque os nossos alunos não são como nós que tínhamos contato com o objeto do conhecimento, nos esquecíamos para depois lembrar daquilo que está em nós. Nossos alunos têm contato com o objeto do conhecimento, deleta, e aquilo parece que fica escondido e guardado e armazenado em lugar nenhum. Ou seja, toda vez que nós criamos uma tecnologia nova, nós criamos um novo homem. Um novo homem foi criado a partir do momento que nós fundamentamos as tecnologias digitais. Um é o homem da época artesanal, onde o trabalho era baseado no artesanato. Outro homem completamente diferente é o homem pós-industrial, o urbano, de uma vida corrida, de uma vida individualizada. Criamos tecnologias novas, criamos novos homens. Um novo homem é o homem do satélite, é o homem da TV, e um novo homem é o homem da vida em rede. Porque uma vez que nós estamos em rede, nós podemos habitar a rede ou nós podemos cair na rede. Nós estamos morando, habitando na rede ou estamos caindo na rede? Bolsonaro é este político que se aproveitou, que se apropriou muito bem desta época, onde as pessoas se esquecem, ou melhor, deletam informações. Então, a ciência diz, está havendo queimadas. As queimadas estão crescendo. Aí, o governo diz, não está não. As pessoas deletam esta informação que diz que está queimando. As pessoas deletam, esta informação não fica guardada de que está queimando, e logo se faz uma nova afirmação baseada em quê? No esquecimento? Baseada em quê? Na ciência? Não, baseada numa afirmação. Eu digo que a cloroquina cura. Não tem prova. A própria OMS já disse que não. As instituições de ciência já disseram que não, mas, infelizmente,
muita gente simplesmente afirma. Teve gente até que cantou cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Ou seja, Jesus então deve ter ressuscitado com dose de cloroquina, imagino. Jesus morreu, foram lá no túmulo, deram cloroquina para Jesus e Jesus ressuscitou. Não é verdade? Então, a tecnologia faz isso. Faz com que nós inventemos um novo homem. Mas a verdade continua sendo uma tradição muito presente em nós, né? E nós temos 3 conceitos de verdade básicos que alimentam a nossa tradição. Tem o conceito hebraico, tem o conceito grego e tem o conceito latino. Verdade no hebraico, e isso está também nos textos bíblicos, né? Eu tive um professor chamado Roberto Alves, inclusive tem livros de grego, hebraico, um homem muito, muito versado nesta área. E ele dizia que em hebraico, verdade, do ponto de vista judaico, é cumprimento de uma promessa. Então, onde está fundamentada a verdade para o povo judeu, para a tradição judaica, por exemplo? Está na promessa. Os homens, Davi fez aliança com Jonatas. E ele faz uma aliança com Jonatas, e a partir desta aliança é consolidada a verdade da relação entre os dois. Então, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, era o Deus da aliança. Então, a cultura judaico-cristã é a cultura que espera sempre uma promessa. Os cristãos esperam Jesus voltar. Os judeus esperam a volta do Messias. Várias religiões esperam a chegada do reino. Porque só pode haver verdade do ponto de vista hebraico através das palavras emuná e emet, através do cumprimento de uma promessa. Por isso que o Deus da Bíblia é o Deus da aliança. Existe também a verdade do ponto de vista latino, que é veritas. Veritas é a verdade do discurso. Se eu falo e convenço, eu tenho a verdade. Razão pela qual os romanos, que eram ligados diretamente a essa língua latina, os romanos, eles formaram os grandes oradores do passado, né? Cícero, grande orador. Também os romanos fundamentaram o direito. Se nós temos hoje um direito, é porque a República Romana, fundamentada no Senado romano, estabeleceu o direito como relação humana, estabeleceu o direito como condição humana também. Isso também faz parte dessa tradição latina de que verdade é a verdade do discurso. Um discurso bem feito, um discurso bem articulado é um discurso verdadeiro. E existe também a verdade aletheia, que é a verdade do ponto de vista grego, de onde nós fundamentamos todas as nossas relações com a filosofia, com a teologia, com a ciência. A aletheia é a verdade que se apresenta à nossa consciência. Aquilo que se apresenta à nossa consciência é verdade. A verdade é o ser dado à consciência. Então, se a verdade é o ser dado à consciência, e foi filmado que a embaixadora filipina agredia a empregada, a nossa consciência captou, porque aquilo foi filmado. Então, a verdade, do ponto de vista grego, é aquilo que se manifestava à consciência. Então, para o grego,
se a consciência criava mitos. Este mito dado à consciência, falado pelos poetas rapsodos, o mito falado por Homero era verdadeiro, porque a consciência captava aquilo. Porém, na língua grega, né, apesar de todas essas relações com a verdade nos influenciar, na língua grega nós temos uma palavra que para mim ela é uma frase que para mim ela é fundamental para a gente dar um salto. E foi através desta frase, do conceito dessa frase, que a gente dá um salto para o futuro. A gente dá um salto não só para o futuro, como para a filosofia, como para a ciência, como para a teologia, inclusive. Que é uma frase que os gregos diziam, onde eles faziam a pergunta tiestin, que significa o que é isto em si mesmo? Essa pergunta, ela foi uma pergunta revolucionária. O que é isto em si mesmo? Quando as tradições do passado, por exemplo, como a tradição judaica dizia, perguntavam o que é isto? Por exemplo, o que é Deus? Eles não perguntavam o que é Deus em si mesmo. Eles perguntavam a Abraão, Isaac e Jacó. Perguntavam as Escrituras. Perguntavam os profetas. Então, as tradições do passado foram se formando assim. Não só a tradição hebraica, como os próprios gregos. Os mitos eram dados pelo passado. A palavra mito, que significa narração ou narrativa, eram as narrativas dadas pelo passado. E as pessoas amadureciam em relação a esse passado. Não existiam os mitos do futuro, como desenvolvimento, crescimento econômico, onde os investimentos são dados no futuro ou para o futuro. Entre os gregos não era assim. O Tiestin perguntava, o que é isto em si mesmo? Isso muda completamente a nossa relação com a realidade. Quando nós perguntamos o que é isto em si mesmo. Quando nós perguntamos o que é isto em si mesmo, essa tradição gera a filosofia, que vai perguntar pelo ser. A metafísica vai perguntar pelo ser. A ontologia vai perguntar pelo ser. O que é o ser? O que são as coisas? O que é a natureza? Aí vão aparecer os primeiros filósofos perguntando o que é a arqué da physis, o que é o começo da natureza. Por isso é que a filosofia era chamada de episteme, palavra de onde vem a ciência. Este fundamento vai abrir portas, vai abrir precedentes para a teologia. Porque futuramente a própria cultura judaico-cristã, ao perguntar por Deus, vai perguntar a partir da razão. O que é Deus em si mesmo? Aí vai aparecer uma Idade Média, por exemplo, querendo unir fé e razão. Aí vai aparecer um Descartes no futuro dizendo que pela razão nós podemos provar inclusive a existência de Deus. A filosofia também, a teologia também se apropria disso. O mundo da comunicação vai se apropriar disso no futuro, porque no século XVI, esta relação, essa pergunta, o que é isto em si mesmo, vai ser dada também na política, quando Maquiavel separa a verdade política do mito. Os reis eram tidos como reis porque os deuses o colocaram assim. Maquiavel vai dizer, não, o objetivo do rei e do príncipe é se manter no poder. E ele vai naturalizar isso, vai humanizar isso. Então ele vai procurar dizer o que é a política em si mesmo. A política é a busca da manutenção do poder. Política é poder. Política busca, segundo Hannah Arendt, a glória. Política não é nem o reino da verdade, nem o reino da mentira. A política procura a aparição pública. Que o que é público apareça de maneira adequada para a glória do ente político. Porém, a política não está nem nas categorias da verdade e nem nas categorias da mentira.
É por isso que nós temos homens como Barack Obama, que na realidade não era um homem que falava nem a verdade nem a mentira. Era um homem que falava o adequado, e o político habilidoso tem essa vantagem. Ele fala o adequado para que aquilo apareça bem publicamente, para o equilíbrio da nação, para o bem-estar de todos. Política não é uma questão de verdade, política não é uma questão de mentira. Então, o que é isto em si mesmo? Mas para que haja política, principalmente na modernidade, a política vai se relacionar à ciência, porque a ciência também faz esta pergunta: o que é isto em si mesmo, através das investigações científicas? Então o Thiestin aparece em vários momentos da história. Ele aparece na filosofia, ele aparece na teologia, ele aparece na ciência, ele aparece na política, ele aparece no mundo da comunicação. A sociedade da comunicação, que surge a partir do século XV ou XVI, com Gutenberg, quando a imprensa é inventada. A partir do momento que a imprensa é inventada, a comunicação procura o quê? O consenso. O consenso para que haja entre as sociedades o mínimo de consenso. Senão a gente não tem como conviver. Mas o governo Jair Bolsonaro tem uma relação não com a verdade, não com esse equilíbrio político da coisa pública em si, do bem público em si, no sentido de a palavra daquilo que se apresenta por intermédio de um político ser público. Bolsonaro tem constantemente atacado as instituições da própria República. A própria República é atacada, a própria República está sendo militarizada, a própria República está em colapso, e um colapso que faz parte das características deste governo. Então a coisa pública não está sendo preservada. E a ciência é totalmente aliada ao Estado moderno. O Estado moderno não pode viver de pós-verdade. O Estado moderno não pode viver de opiniões. Porque o Estado moderno, ele caminha através da ciência e não da opinião. Mas o que fazer diante de uma governança que é a governança, essa sim, da mentira? Donald Trump e, sobretudo, Jair Bolsonaro, nosso presidente, mente compulsivamente. Mas, ao mentir compulsivamente, repito, ele tem um arcabouço, ele tem, melhor dizendo, um fundamento sociológico e tecnológico que hoje o fundamento, que hoje o auxilia. E o chamado gabinete do ódio, eu acho muito difícil negar isso, mas mesmo que, vamos supor que não houvesse gabinete do ódio, a tecnologia é usada para mentir como nunca neste governo. Este governo é o governo da pós-verdade. Este governo é o governo que mente por esporte, que tem a mentira como fundamento principal, através das tecnologias da comunicação que são apropriadas por indivíduos que são pagos exatamente para propagar a mentira como fundamento político. E um dos objetivos de nós, progressistas, de nós, cidadãos de esquerda, de nós, cidadãos de bem, é combater a mentira. Este governo é o governo da mentira. Este governo é o governo da pós-verdade. Ok, galera? Vocês são do coração.